Bom dia, crianças, bom dia, família. Mais uma aula com a professora Juliana. Hoje nós vamos trabalhar o livro do EMAI, atividade 13.1. Nós vamos fazer da atividade 13.1 até a atividade 13.5. Coloque aí a data de hoje no livro, 14/9/2020. Nesta aula, nós vamos falar sobre sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? O que é uma esfera? O que é um cilindro? O que é uma pirâmide? Um cone? O que é um prisma? Tá bom? Tá vendo aí? Nós vamos fazer até a 13.5. E tudo vai ser sobre sólidos geométricos, formas geométricas. Mas antes, nós vamos assistir um vídeo para você entender melhor do que se trata. E aí, depois do vídeo, nós vamos responder as atividades. Tá bom? Vamos lá para o vídeo? Nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Escreva nos comentários mais coisas que tenha. Muito bem. Agora que vocês já entenderam, ouviram, aprenderam um pouco mais sobre os sólidos geométricos, vamos responder a atividade 13.1. Bom, aqui está escrito assim: na natureza e nas construções humanas, podemos identificar um rico universo de objetos com diferentes formatos. Então, tudo que nos cerca, todo o planeta, todos os objetos que existem no planeta, inclusive o planeta, eles têm formas geométricas. Eles são sólidos geométricos. Até o nosso corpo, sabia? Nosso corpo também é constituído por formas geométricas. E aqui você vai fazer o quê? Você vai colocar o nome da forma geométrica que representa esses desenhos. Só na árvore que você vai colocar o tronco. Na árvore você vai colocar qual o tronco da árvore representa qual sólido geométrico, tá vendo? Ó, dê nome aos formatos das figuras exploradas na ilustração. A montanha aí.
Qual sólido geométrico representa a montanha? Será que é um cilindro? Será que é uma esfera? Será que é uma pirâmide? É um quadrado? É um retângulo? A bola. Qual sólido geométrico lembra a bola? De acordo com o vídeo. Dúvida? Você volta um pouquinho no vídeo para responder. Responde aí dentro dos quadradinhos mesmo, ó, tá vendo? Aqui dentro dos quadradinhos que você vai responder. Esse aqui, eu não vou nem falar o nome do desenho, porque eu vou estar te dando a resposta. O planeta, que também lembra uma bola. Qual é o sólido geométrico? É o quê? É um cilindro, é uma esfera, é uma pirâmide. E a árvore, como a professora falou, ó, tá vendo? Somente o tronco é que você vai responder. O tronco da árvore, ele lembra qual sólido geométrico? E a lata de refrigerante. Qual sólido geométrico lembra a lata de refrigerante? De acordo com o vídeo que nós assistimos, tá bom? Isso que é para fazer aí na 13.1. Vamos para a próxima. Na 13.2 está escrito assim, ó. Em objetos com formatos de cilindro, esfera e cone, podemos observar superfícies arredondadas, motivo pelo qual são chamados corpos redondos. Ou seja, todo sólido geométrico, todo objeto que tem uma forma arredondada, nós chamamos de corpos redondos. Toda figura que não tem um formato arredondado, que ele é reto nas pontas, não tem nenhuma curvinha, nós chamamos de figuras planas. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui do lado para vocês entenderem melhor. Vou tentar desenhar aqui uma lata de refrigerante. Tá vendo, ó? Ela tem a base arredondada. Então, isso nós chamamos de corpos redondos. Todo sólido geométrico, toda figura geométrica que tenha a sua superfície arredondada, a sua base arredondada, ó, igual o copo, ó, nós chamamos de corpos redondos. Se não tem a superfície arredondada, igual esses desenhos que estão aqui, nós chamamos de políedros. E os políedros são figuras planas. Figuras planas quer dizer retas. Tudo bem que a professora está desenhando tudo torto aqui, mas se liga no que a Pro está falando, não desenhando, porque eu sou péssima desenhista. Então, aí, tá vendo? Ó? O dado, ele não tem nenhuma parte arredondada. São tudo reto, ó. Tá vendo? O freezer, a geladeira. Deixa eu apagar aqui. A caixa, os livros, a caixa de presente. E aqui o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista das características comuns e das diferenças entre os formatos dos objetos e construções representadas na ilustração. Qual é a única construção que nós temos aqui, ó? Tá vendo, ó? A única construção que nós temos aqui é o prédio aí, né? São os prédios aí, ó. Tá vendo, ó? Faça uma lista de características comuns e de diferenças entre os formatos dos objetos e construções representadas nas ilustrações. Professora, você falou inglês para mim, não entendi nada. Espera que a Pro vai explicar. O que são características comuns? Você vai observar todos os desenhos que tem aí na ilustração. O dado, a caixa, os livros, a cômoda, a caixa de ferramenta e o prédio. Aí, características comuns é o que elas têm de parecido, o que elas têm de igual. O formato, a largura, a altura, o sólido geométrico é parecido. Você vai fazer uma lista e escrever aqui nas linhas. Elas têm de... O prédio tem... a geladeira e o prédio têm as mesmas alturas, mesma largura, o mesmo formato. E o que elas têm de diferente? Aí você vai olhar para todos os desenhos que tem aí e vai falar quais são as diferenças. Entenderam?
É isso que você vai fazer, ó. Ah, Pro, eu acho que de igual. O que esse prédio tem de igual com a caixa, com os livros, com o freezer? O que eles têm de comum? O que eles têm de parecido? Você vai olhar todos os desenhos e falar o que eles têm de comum. E depois você vai olhar todos os desenhos e vai falar o que é que eles têm de diferente. Ah, o prédio é diferente do dado na largura, ele é diferente na largura do livro, o livro é mais fino, tá vendo? Isso que você vai fazer, observar todos os desenhos, falar o que eles têm, quais características comuns, iguais, e quais características diferentes, tá? Agora vamos para a próxima. Aqui na 13.3, você vai fazer o quê? Na ilustração abaixo, você pode observar 4 momentos da desmontagem de uma caixa. Então, primeiro momento, aqui, como eu estou mostrando aqui, segundo momento, terceiro momento e quarto momento. A figura que ilustra o quarto momento é chamada de planificação da caixa. Planificação, tá vendo? O anexo 6 possui 4 moldes, recorte-os e monte caixinhas com eles. Depois desenhe aqui como ficaram. Então, você vai lá no final do livro, no anexo 6, você vai recortar, vai montar as caixinhas e depois você vai desenhar aqui dentro como ficaram as caixinhas. Só isso que é para fazer aqui. Agora vamos para 13.4. Você provavelmente já ouviu falar em pirâmides. O nome tem origem em edificações especiais que vamos conhecer. Então, as pirâmides são famosas porque sempre quem aí já ouviu falar das pirâmides do Egito? É isso mesmo. Então, as pirâmides, elas ficam na cidade de Cairo, a atual capital do Egito, e elas são famosas porque ela é conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. O que você vai fazer? Você vai observar. Observe o formato da pirâmide aí, ó. Tá vendo? A Pro tá desenhando aqui, ó. Observe a lateral também, o formato das laterais da pirâmide. E aí você vai escrever nas linhas de baixo um pequeno texto descrevendo o formato da pirâmide que pode ser vista aí na foto. Qual é o formato que você está vendo? Você vai escrever um texto aí. Observe que a pirâmide é formada por solo geométrico tal. Qual o sólido geométrico que forma a pirâmide? É um quadrado? É um retângulo? É um triângulo? O que você está vendo aí? Uma esfera? Um cilindro? É isso que é para você fazer. Você vai observar e escrever nas linhas um pequeno texto descrevendo qual é o formato da pirâmide. O que você vê quando você olha para essa figura. Vai escrever nessas linhas aqui embaixo, tá bom? Só isso. Agora 13.5, a última aqui. Novamente, você vai observar 4 momentos da desmontagem de uma caixa. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, olha só. Aqui nós não temos um poliedro. A figura que ilustra o quarto momento mostra uma possível planificação da caixa. Observe que um poliedro é uma figura reta e corpos redondos são figuras que têm um arredondamento. Então, ó, deixa eu desenhar aqui. Tá vendo? Era para ser um quadrado reto, mas como eu já disse, sou péssima em desenho. Tá vendo? Poliedro são figuras retas. E aqui, no quarto momento aqui do desenho da caixa, ó, vou desenhar aqui para vocês verem. Tá vendo? Ó, nós temos uma curva arredondada. Então, essa figura aqui, nós podemos dizer que ela é um corpo redondo. Tá vendo? Um corpo redondo. Olha lá, ela não é reta. Não tem uma linha reta, ela tem uma leve curvatura. Então, isso, quando a gente tem uma forma geométrica assim, nós chamamos de corpos redondos. Se fosse reto, nós chamaríamos de poliedro, né? Uma figura plana. Então, aqui o que você vai fazer? Igualzinho no 7. Você vai no anexo 7, lá no final do livro, vai recortar o anexo, vai montar as caixinhas com ele,
Tá vendo, ó? Nós temos uma planificação da caixa que tem o formato de uma pirâmide de base quadrada. Você vai recortar o anexo 7 lá no final do livro, vai montar a caixinha e depois você vai desenhar aqui dentro, nesse quadradinho, como ficou as caixinhas que você gravou, que você desenhou, tá bom? É isso que é para fazer aqui na atividade 13.5. Como o nosso EMAI está muito facinho hoje, só desenho, nós também vamos fazer uma atividade do ler e escrever. Então, depois que você terminar o EMAI, você vai pegar o livro do ler e escrever e nós vamos fazer só 2 atividades, bem facinho. Essa aqui, atividade 1, que fala de piadas. Nós vamos falar de gênero textual. Tá vendo? Ó, coloca a data aí também, 14/9/2020. O que é gênero textual? Gênero textual é a indicação para que aquele texto serve. Por exemplo, se eu falar de bolo de chocolate, o gênero textual daquele texto é receita. Se eu falo de uma notícia de jornal, o gênero textual, como eu acabei de dizer, notícia. Se eu faço a leitura de um poema, o gênero textual é poema. Agora, o que você vai prestar atenção aqui, ó. Você vai prestar atenção no título aqui. As atividades de leitura que serão desenvolvidas neste bloco vai permitir a você e seus colegas construírem uma crescente autonomia para ler. Ou seja, você vai se familiarizar com a linguagem escrita, sentir prazer com as leituras, conhecer uma diversidade de textos e autores, entre outros. Então, leiam em dupla, eu serei sua dupla. Nós vamos ver aqui, ó. Então, o nome do texto já diz aqui. Piada. Deixa eu colocar uma cor aqui para realçar. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, junto com a Pro, tá? Então, bora lá. Ó lá, aqui tá escrito piada. E o título, então, pelo título já, ó, pela indicação do título aí, piada, eu já tô praticamente te dando a dica, qual vai ser o gênero textual aqui, né? O menino e o presente de aniversário. O menino chega em casa, perto de seu aniversário, e diz: pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então, se deu bem. Economizou um dinheirão. Tá vendo, ó? Piada. O menino chegou em casa. Tá vendo? O menino e o presente de aniversário, ó. Vou grifar aqui para vocês verem. Aí, o menino chega em casa, perto do seu aniversário, e diz: pai, tenho uma notícia para você. O que é, meu filho? Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então, você se deu bem, economizou um dinheirão. O que é que o menino quis dizer com isso? Então, agora você vai fazer o quê? Você vai copiar 2 perguntas aqui embaixo mesmo no livro e responder. Vai copiar e responder aí no caderno. A primeira pergunta é, presta atenção, qual é a graça do texto? Qual é a graça do texto? A segunda é, por que o pai economizou um dinheirão? Então, pergunta número 1 é, qual é a graça do texto? Pergunta número 2, por que o pai economizou um dinheirão? Agora, no segundo texto, aqui está dizendo curiosidades. Como vive o bicho cobra cega? Vamos ler em dupla, eu sou sua dupla. Depois você vai fazer a mesma coisa. Você vai copiar 2 perguntas que a Pro vai fazer e vai responder. Então, aqui está escrito assim. Segundo alguns estudiosos desse tipo de anfíbios, as cobras cegas têm uma dieta muito sofisticada. Comem insetos, larvas de insetos e vermes da terra. Há muito tempo a cobra cega vive no planeta.
Assim, existem as primitivas, verdadeiras relíquias históricas, e as modernas. As primitivas põem ovos e as larvas são aquáticas. Algumas das modernas também põem ovos, mas fazem isso dentro de buracos cavados no solo, onde os filhotes se desenvolvem até a juventude. Então, agora vamos à pergunta. Você vai copiar aí no próprio livro e responder. Pergunta número 1. Qual é o gênero textual deste texto? Qual é o gênero textual deste texto? Essa é a pergunta número 1. Copia e responda. Número 2. Existem quantos tipos de cobras cegas, de acordo com o texto? O texto está informando que existe mais de um tipo. Quantos tipos existe e quais são? Essas são as perguntas que você vai copiar aí embaixo no livro e responder, tá bom? Então, é só essas duas perguntas que vocês vão copiar. A primeira é: qual é o gênero textual desse texto, cobra cega? E 2, quantos tipos de cobra cega existe? Só isso, tá bom? E essa foi a aula de hoje. Beijinho, boa aula e fique com Deus. Qualquer coisa, chama aqui no Zap.